Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Eu sou Alan Alves e nós estamos aqui no seu canal Abra a Sua Bíblia. Vamos continuar a leitura bíblica do livro de Atos, agora do capítulo 8. Então, abra a sua Bíblia. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino conhecido como grande poder." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguiu Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: "Deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Pedro respondeu, prestem atenção: "Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado." Simão, porém, respondeu: "Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram." Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: "Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza." Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: "Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-na." Então Filipe correu para a carruagem,
ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se a seu lado. O eunuco estava lendo estas passagens da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi retirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Glória a Deus por essas palavras derramadas nas nossas vidas. Que Deus nos dê discernimento para que possamos entender tudo aquilo que é falado na Bíblia Sagrada, pois a Bíblia Sagrada é o nosso manual de instruções. Deus deixou essas palavras para que o homem não seguisse cego o seu caminho, que com cada dúvida, cada busca, cada necessidade que o homem tivesse, o homem viesse ler a palavra de Deus e não ouvir o que qualquer um falasse. Aqui está tudo que nós precisamos. Então eu te convido, meu irmão e minha irmã, ajoelhe-se, ore, leia da palavra, jejue, entre em jejum, faça oração, periodicamente leia a palavra do Senhor. E eu quero chamar a atenção para um versículo aqui muito importante, versículo 20. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Olha, isso aqui é muito importante. Jesus só compara Deus a um na Bíblia. Só há um grande inimigo para Deus na Bíblia, é o dinheiro. Esse homem que oferecia dinheiro para receber o Espírito Santo, ele simplesmente queria comprar, como se fosse hoje um card de videogame, por exemplo. Comprar um superpoder. Era isso que ele acreditava que ia conseguir fazer com o próprio dinheiro. E nada relativo a Jesus, nada relativo a Deus tem a ver com dinheiro. Nada relativo a Deus se compra com dinheiro. A graça não é comprável. A graça não é algo que você merece. A graça não é algo que você conquista assim. A graça vem de Deus, diretamente de Deus para nós, que não merecemos, que não somos merecedores e muito menos podemos comprar com dinheiro. Então, meu irmão, minha irmã que hoje está ouvindo, eu te convido a abrir a sua Bíblia e ler a Bíblia. Faça isso. É o melhor que podemos fazer por nós. É ler a Bíblia, orar e jejuar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo de leitura bíblica. Fiquem com Deus.